Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim compartilhar com vocês essa sainha de praia, que eu ainda não terminei, ó. Mas eu vou ensinar desde o início, tá? Como que eu estou fazendo, é uma encomenda também. Aí, eu vou precisar de uma fita. E vocês também, para vocês fazer assim, à medida que vocês vão precisar fazer, aí vocês vão usando a fita. E eu estou fazendo com a linha Clea duplo natural, tá? Então, o texa dela é 295. Eu estou usando a agulha 2,5 milímetros. Uma tesoura, né? Então, o que eu queria explicar, olha, eu iniciei, ó, deixa eu dar uma erguidinha. As correntinhas, eu fiz com 34, quase 35 centímetros as correntinhas deu. Aí aqui eu dei na quarta carreira eu dei uma aumentadinha, na quinta, e para poder abrir um pouquinho no quadril. Olha, ficou com 40 centímetros. Mas quando eu iniciei, não parecia que ia ficar tão grande assim. Eu pensei que ia ficar menor, tá? Então, não sei se é porque eu usei essa agulha mais grossa, né? Ou porque ele vai abrindo mesmo, né? O crochê é assim mesmo. Então, vamos iniciar fazendo as correntinhas. O tanto que vocês medem a cintura, deixa um pouquinho mais larga, tá? Porque a gente já deixa esses buraquinhos aqui, ó, pra gente passar o cardaço pra dar uma apertadinha, né? Se ficar muito justo também na cintura, você não consegue vestir. Então, aqui, pra esse tamanho que é da minha encomenda, é o P. Eu vou fazer 153 correntinhas, tá? E aí eu volto para falar quanto ficou medindo as 153 correntinhas. Terminei 153 correntinhas. Ó, vocês vê? Deu 31 centímetros, mas ela dobrada, né? Então, são 62. Aí, ó, foi o que eu fiz nessa daqui. Pra explicar pra vocês que às vezes as pessoas falam, ah, mas que tamanho que eu faço o P? Quantas correntinhas eu faço pro outro tamanho? Então, o bom é medir. Não adianta falar em correntinhas, porque às vezes um tem um ponto mais solto, outro mais apertado, ou então usa uma agulha diferente, uma linha diferente, tudo isso dá diferença. Ó, eu fiz a mesma quantidade, olha onde que deu. Mas depois ele vai laceando. Então, agora, a gente faz assim, ó, vai segurando ela, ó, certinha, sem torcer, tá vendo? Pra poder a gente fechar esse círculo. Vira assim, ó. Aí a gente vem nessa argolinha de baixo, na primeira argolinha, na parte de baixo. Faz assim, ó, um ponto baixíssimo, tá? Ó, pra emendar. Faz uma correntinha, então a gente vem na próxima correntinha e faz ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. Olha, eu gosto, em vez de pegar aqui, ó, eu gosto de pegar aqui, ó.
tá? Ó, aqui, ó. Então, agora, a gente vai fazer toda a volta com correntinhas, tá? Até chegar aqui. Correntinha não, desculpa, ponto baixo. Cheguei, ó, no final, aquela pontinha da linha, eu fui passando, já deixei por baixo, só que uma dica, assim, pra virar ele pra cá, no começo, fica um nó feio aqui, então eu preferi fazer ele indo pra lá, ó. Aí eu cheguei aqui, ó, onde eu fiz essa correntinha, tá vendo? Pra iniciar, aqui, ó, primeiro ponto baixo, aqui eu fiz uma correntinha. Então, eu vou alongar, eu venho aqui, ó, aonde eu fiz, pulei a correntinha, tá vendo? Onde eu fiz o primeiro ponto baixo. Puxa esse fio pra lá. Ó. Deixo ele assim, solto. Pego a agulha e coloco no mesmo lugar aqui, ó. E vou puxar aquele fio. Ó, deixo assim, tá vendo? Os dois. Aí eu venho aqui e nesse. E faço, prendo assim, ó. Fiz um ponto baixo. Aí não fica aparecendo, ó, a emenda. Vou pro próximo, né? E vou fazendo pontos baixos. Então, são duas carreiras de ponto baixo. Aquela que eu fiz na correntinha e essa que eu faço em cima da carreira de pontos baixos. Então, eu faço toda a volta em ponto baixo. Chegando aqui, eu volto com vocês pra gente iniciar a carreira que vai fazer esse lugar de passar o cardaço. Olha, cheguei aqui. Então, ó, eu fiz esse ponto aqui. E veja que aqui, ó, tem mais um, tá? Foi aquele que eu emendei, ó. Né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou alongar. Venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto baixo. E puxo. Tiro a agulha. Coloco agora. Lá eu peguei de trás pra frente. Agora aqui eu pego de frente pra trás. Tá? Se eu for daqui pra lá, ele não vai ficar legal. Então, eu tenho que fazer assim, ó. Agora eu venho daqui. Porque ele vai dar essa torcidinha. Tá? Pra ficar com essa torcidinha. Só que aqui eu vou fazer ponto alto. Então, eu fiz um ponto baixo e mais uma correntinha, tá? Então, agora vai ser aquela carreira que a gente vai deixar os furinhos para passar o cardaço. Ó, só que eu vou fazer? Eu tenho que fazer 10 pontos altos. Mas eu não, como eu estou iniciando aqui, fica ruim depois pra mim fazer a correntinha e chegar. Então, eu vou deixar assim, ó. Eu vou deixar 4. Vou fazer uma correntinha. Vou pular um ponto, aqui, ó, um ponto baixo. E venho no próximo, né? E vou fazer o ponto alto. Quando eu terminar a carreira, eu termino os pontos que faltar aqui. Tá? Mas vocês quiserem fazer do jeito que vocês têm costume, eu gosto de fazer assim, para não ficar muito feio o lugar que termina uma carreira e começa a outra. Agora aqui eu vou fazer 10 pontos altos e vou pular um. Então, eu preciso que seja múltiplo de 11, tá? Mas, se vocês fizerem uma quantidade aí pro tamanho de vocês, que não der múltiplo de 11, aí quando for chegando aqui no final, dá um jeito de dividir, né? Pra não ficar muito feio. Tem problema também que o último fica mais perto.
Ou dá uma dividida um pouco para cada lado. Ó, então aqui eu tenho 3, 6, 9 e 10. Uma corrente, pulo um ponto e venho no próximo. E vou fazer novamente os 10 pontos altos, tá? E vou dar a volta. Quando tiver chegando aqui, a gente vê quantos pontos que deu no final. Olha, chegando aqui, vai dar certinho essa quantidade, 153 correntes, dá certinho de 10 em 10 e um pro intervalo, né? Então, são múltiplos de 11. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, eu tenho que fazer mais um, né? 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, então, aqui eu venho assim, ó. Aqui foi onde eu subi nessa corrente. Eu venho neste ponto e puxo pra trás, tá? Ó, levo minha argolinha pra trás. Pode até deixar ela maiorzinha, sem apertar muito. Entro no mesmo buraquinho, puxo aquele fio, ó, solto. Pego aqui, ó, de trás, passo os dois. Faço mais uma. E vou fazendo. Agora, aqui eu fiz duas de ponto baixo e tô na segunda de pontos altos. Então, essa daqui vai ser inteira de pontos altos. Aonde eu tenho uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E onde eu tenho os 10 pontos altos, eu faço 10 pontos altos, um em cima do outro. Quando eu chegar lá naquela correntinha, eu faço um ponto alto dentro. Certo? Então, essa carreira não tem nenhum aumento, tá? A próxima que a gente vai aumentar um pouquinho, para aumentar um pouquinho o quadril. Então, essa ainda vai ser do mesma quantidade. Cheguei, ó, no final, novamente. Vou fazer mais uma vez, né? Ó, venho de trás pra frente, tá? Puxo pra lá, tá? Posso dar uma ajustadinha. Venho aqui, ó, novamente, no mesmo lugarzinho. Eu vou puxar aquele fio pra frente. Vou lá, pego aquele e esse. Viro. E uma correntinha. Eu achei que até que fica bem disfarçado o lugar que emenda, né? Eu gostei dessa sugestão aqui que eu peguei aí na internet também. Agora, aqui, ó, deixa eu mostrar. Agora a gente vai fazer o aumento neste ponto que a gente fez aqui, ó, dentro desse intervalinho, ó, nesse ponto. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos. Ó. Depois, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Quando chegar naquele ponto que eu fiz dentro daquela correntinha, né, sozinha lá, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu vou contar aqui com vocês. Nessa medida, nessa quantidade, né, de pontos, eu fiquei com 14 blocos de 10 pontos altos. Ó, cheguei novamente aonde tem. Aqui eu faço 2 pontos altos.
Então, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, que eu comecei. Então, ele ficou 14. Olha, já tá quase igual, tá vendo? Aí, conforme a gente vai fazendo, acho que ele vai laceando, ó. Daí ele vai aumentando, já tá só com essa diferencinha, ó. Daqui a pouco ele já chega aqui. Então, essa carreira vai ter esse aumento. A próxima é todo em ponto alto também e não vai ter nenhum aumento, tá? Então, onde eu fiz 2, eu vou fazer 2, mesma coisa. Vai ficar, né, ó. Aqui tem 2, eu vou fazer um em cima desse, normal, não vou aumentar mais nada. Então, ele ficou com 14 aumentos, né? Porque eu tenho 14 buraquinhos desse. Aumentou pro quadril 14 pontos altos. É referência à cintura, né? Ó, cheguei aqui de novo, faço 2. Então, a gente vai até chegar aqui novamente. Terminei mais essa carreira. E agora, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, como eu disse. Não vai ter nenhum aumento mais, tá? Ó. Ó. Aqui não tinha um aumento, só assim, ó. Coloca um em cima deles e vai. Quando chegar aqui, mesma coisa. Então, eu vou fazer para esse tamanho P. Contando essa daqui, ó, primeira de ponto alto. Então, eu já fiz 3, tá vendo? Eu vou fazer 27 carreiras de pontos altos. E depois, eu volto que a gente vai fazer um bico de acabamento. O bico, eu não fiz ele ainda, né, pra saber direitinho, mas pelo que eu percebi, ele vai ficar uns 5 centímetros, mais ou menos assim, ó, de comprimento. Então, se vocês acharem que 27 carreiras é muito, vocês vão medindo. Mede e acrescenta mais ou menos 5 centímetros, que é o total do comprimento. Se vocês achar que é muito, né, às vezes a pessoa é baixa, que é mais curta, faça menos carreira. E se quiser, nesse tamanho que eu tô fazendo, faça 27. Assim que eu terminar as 27, eu volto pra gente medir com a fita e ver o tamanho que ficou, o comprimento, tá? Olha, fiz as 27 carreiras. Aqui, ó, no meu, ficou com 26 centímetros, tá? Aí, mais o bico, né? Vamos ver que tamanho que vai aumentar mais um pouco, só que eu ainda não sei quantos centímetros vai ser o bico. Então, deixa eu dar uma baixadinha. Ó, terminei a carreira e fiz o ponto baixo, né? 2 correntinhas para ser um ponto alto. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui e pulo, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. No sexto, eu faço um ponto alto. Se vocês acharem que vai ficar muito repuxado, pode fazer 6 correntinhas, tá? É que eu queria dar uma fechadinha mesmo, pra não... Porque a gente vai fazendo, ó, vai laceando o ponto. E eu não queria que ele ficasse largo embaixo, eu queria que ele ficasse justinho. Porque a moça, ela é bem magrinha. Agora, se vocês
querem que fique mais soltinho, em vez de 5, faz 6 correntinhas, tá bom? 2, 3, 4 e 5. Faz elas meio alongadinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, como eu disse, vocês podem fazer com 6. 2, 3, 4, 5. No de sexto, eu faço um ponto alto, ele já automaticamente faz uma correntinha também. Então, eu tô querendo que dá uma segurada, tá? E aí, vocês dividem, né, a quantidade de correntinha, de pontos altos que tem aqui, por 6, né? Ó, que eu preguei aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é múltiplo de 6. Se der alguma diferencinha, vocês diminuem um ponto, que eu acho que vai faltar 2 pontos, eu acho. Então, se faltar 2, no meio vocês fazem, ó, 1, 2, 3, 4. No de quinto, vocês já colocam em 2 lugares. E faz a mesma quantidade de correntinha. Cheguei aqui no final, ó. Fiz as correntinhas. Eu venho aqui, ó. Na segunda correntinha, né, que eu subi 2. E faço um ponto baixíssimo, tá? Daí, eu venho aqui, ó. Aqui dentro, eu faço um ponto baixo. 2, que vai ser um ponto alto aqui dentro, ó, do lado de cá, tá? Não em cima desse ponto. Então, eu fiz um, eu vou fazer mais um, são 3. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos aqui. Aí, depois, ele vai acertando, ó. Eu ó, tem esse ponto alto, mas eu vou pular ele. Venho do lado de cá e faço 3 pontos altos também. Tá? 2 correntes. Venho aqui, 3 pontos altos. Assim. Não faço nenhuma correntinha, pulo esse ponto alto, venho desse lado e faço 3 pontos altos também. Então, eu vou ficar com 6 pontos altos. Só que 3 desse lado do ponto alto e 3 daquele lado. Tá? E aí, faço 2 correntinhas de separação. 2 e 3. Pulo esse ponto alto, venho do lado de cá, nessa argolona aqui, e faço mais 3 pontos altos. Deu para entender, né? Ó, ele vai ficar assim, só que 3 de cada lado. Aí, quando eu chegar aqui, eu faço os 3 desse lado. Cheguei aqui, ó. Vou vir aqui, ó, nessa correntinha que eu subi e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó. Vou fazer diferente. Vou fazer assim, ó, e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu venho sem nenhuma correntinha aqui dentro, ó. Vou fazer 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5,
e 6. Eu venho aqui, ó, nesse do meio aqui, ó, e faço um ponto baixo. Ficar assim, ó. Já passo para esse e faço novamente 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, ó. Pode fazer aqui no meio, né? Ou aqui, ó, em cima desse ponto alto aqui, ó. Tá vendo? 6 pontos altos, ó. Passo para esse. Aqui já escureceu esse horário, sabe? Mas eu queria continuar fazendo esse bico. Então, eu acendi as luzes, mas não sei se tá meio escuro. Ó, 3, 6. E assim eu vou seguindo toda a carreira, fazendo os 6 pontos altos. Eu tô fazendo meio frouxo, porque pra roupa, né, fica legal. Por isso que eu usei uma agulha mais grossa. E eu queria também falar que na descrição eu vou deixar umas sugestão de quantas correntinhas, né, iniciar para fazer, por exemplo, o médio, o G e o GG. E quantas carreiras no comprimento. Eu acho que o P e o M, o comprimento pode ser igual, né? A gente aumenta um pouquinho no G e no GG. E vou falar assim, mais correntinhas, né? Pra ficar maior. Eu vou deixar tudo na descrição, tá? E também falando pra vocês que esse modelo aqui não fui eu que criei, não, tá? Não é criação minha. Mas na foto não tem o nome da pessoa. Então, eu não sei quem foi. Aí, a cliente me mandou a foto que queria uma igual. Méritos a artesã que criou, né? Que eu achei muito bonita. Eu só resolvi compartilhar com vocês, né? E às vezes tem pessoa que não viu também. Enrolei aqui. Vem aqui e faço um ponto baixo. Ó, e assim eu vou fazendo toda a volta. Cheguei aqui no final, ó. Aí eu venho aqui onde eu fiz aquele ponto baixo, né? E fecho com um ponto baixíssimo. Daí eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu faço um baixíssimo também, para chegar nele. Subo 3 correntes. Venho aqui, ó, no mesmo ponto alto. E faço, ó, 2 pontos altos, nesse ponto alto. Agora eu faço uma correntinha de separação, venho no próximo ponto alto e vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos em cada ponto de base desses 6 e uma correntinha de separação.
Voltei. Tinha acabado a bateria do celular. Ó, então eu fiz 2 pontos altos em cada ponto de base e uma correntinha de separação. Daí eu venho aqui, ó, no meio desse próximo leque e prendo com um ponto baixo. Venho no próximo bloquinho que a gente tinha feito de 6 pontos altos, vou fazer 2 pontos altos em cada um, uma corrente de separação. Olha. Então, um bloquinho desses, eu vou fazer esses pontos altos, né? E no outro eu vou prender um ponto baixo. Sempre uma correntinha de separação entre um ponto e outro. Na descrição, eu sempre costumo deixar anotado o quanto que eu gastei de fio, que tamanho ficou, o material que eu usei, tá? Alguma dúvida, vocês podem olhar na descrição, que sempre eu deixo lá marcadinho. Olha que lindo que vai ficando. Então, a gente vai continuar fazendo isso. Um sim, um não. Um sim, um não, tá? Terminei. Esqueci de comentar com vocês que esses bloquinhos tinham que ser par, né? Porque sempre eu fiz essas quantidades de ponto alto e outro só prendo. Aí fiquei pensando, só faltava no final, eu não tinha conferido. E deu certinho. É par, tá? Quando vocês fizerem, esses buracos aqui, ó, tem que ser quantidade par. Então, olha, emendei aqui, né? Fiz um ponto baixo, aí venho aqui na correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Aí eu vou nesse próximo aqui e faço mais um ponto baixíssimo, que eu quero chegar aqui, ó. Tá? Cheguei nesse meio, nesse intervalo, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas, que vai ser um ponto alto, e 2 correntinhas, que vai ser separação. Então, eu venho nesse aqui, nesse outro intervalo, e faço mais um ponto alto, 2 correntes, e faço aqui um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, e 2 correntes, um ponto alto. Cheguei aqui onde eu fiz a ponto baixo, eu faço assim, ó, uma correntinha e venho nesse ponto baixo e faço um ponto alto. Daí eu faço uma correntinha e venho aqui para esses próximos intervalos, fazendo ponto alto, 2 correntinhas de separação e ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Então, eu vou ficar com 5 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu faço só uma correntinha e venho neste ponto baixo e faço um ponto alto. Uma correntinha, volto aqui. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. Então, eu fiquei novamente com 5 pontos altos.
Agora eu faço só uma correntinha, prendo aqui com ponto alto no ponto baixo, tá vendo? E volto a fazer as duas correntes e um ponto alto. Deixa eu mostrar como que está ficando. Olha que graça. Vamos fazer toda a volta. Olha, cheguei no final, fiz uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e venho aqui, ó, nessa correntinha, né, ó, ponto baixo e duas correntinhas, tá? Prendo com ponto baixíssimo. Agora eu venho para esse intervalo, faço um ponto baixo. Gente, é a última carreira, tá? Então a gente vai fazer picôzinhos e pontos baixos. Olha, venho aqui, ó, em cima desse ponto alto, faço um ponto baixo. Venho aqui dentro, um ponto baixo, 3 correntinhas, faço um ponto baixo assim, prendendo, mais um ponto baixo. Aí, outro ponto em cima do ponto e outro aqui dentro. 3 correntinhas, ponto baixo, né? Venho aqui dentro e volto, faço mais um ponto baixo. Volto aqui, ó. Faço outro picô. Ó, chegamos aqui a parte que a gente uniu, né? Então, aqui, para não ficar repuxando, eu faço assim, ó, um ponto baixo aqui, outro ponto baixo. Eu pensei em fazer só pontos baixos aqui e deixar o picôzinho lá pro intervalo. Deixa eu ver como é que fica. Assim, ó. 3 correntes e outro picô. Volto aqui dentro, prendo com ponto baixo. Em cima desse ponto alto, eu faço outro ponto baixo. Aí, venho nesse intervalo e faço mais um ponto baixo. 3 correntinhas. Pra não ficar com muito picô, né? Então, eu pensei em fazer assim, porque é uma peça pra usar, assim, uma saia, parece que não fica legal muito picô, né? Não sei, cada um tem um gosto. Ó, vamos ver como que está ficando, né? Terminar mais um lequinho desse, pra gente ter uma ideia. Eu tô dando uma olhada no outro, e tá mais ou menos assim mesmo, feito... Olha, outro nesse, né, que já é aquela parte que eu já tô passando de um pro outro. Vamos ver como que vai ficar. Eu achei que tá ficando legal, assim, ó. Não vou fazer aqui não, que vai ficar muito. Então, a gente faz só aqui. Né? Achei que tá ficando bem legal, ó. Então, vamos continuar. Terminei a carreira. Fiz o ponto baixo aqui. Venho nesse intervalo e faço um ponto baixo e vou arrematar. Mas eu fiquei muito curiosa, queria mostrar pra vocês. Achei muito interessante. Olha o que sobrou do novelo. Gente, foi um novelo certinho pra fazer a saia. Só que o que ficou faltando? O cardaço, né? De amarrar.
Nossa, nunca aconteceu isso, ó, de eu terminar um trabalho e a linha de tão certinho, né? Então, para esse tamanho P, né, nessas quantidades que eu fiz de ponto, deu um certinho, só que o problema é o cardaço. Ainda bem que eu tenho um outro, né, para mim fazer. Olha, então eu coloquei a linha numa agulha de tapeceiro, que não precisa ser muito grossa. Vem assim, ó, daqui, tanto faz, tá? Pode ser, ó, de trás para frente ou de frente para trás. Nesse pontinho aqui, ó, que eu comecei. Aí eu venho aqui, ó, pego essas duas, ó, entro na argolinha e pego esse pontinho, tá vendo? Olha, fica uma correntinha certinha. Passo aqui, ó, pra trás. Olha que lindo, nem vê aonde ficou a emenda, né? Eu caminho aqui pra trás. Gente, ficou muito bonitinha. Ficou linda. Ó, deixa eu falar pra vocês o comprimento que ela ficou. Olha, contando a pontinha do bico, né? 33 centímetros. Ai, que gracinha. Então, depois que a gente termina assim, ó, ela ficou com 41, quer dizer, dobrando, né? 82. E a cintura, 35. Mas a gente vai passar o cardaço pra dar uma ajustadinha, que fica mais bonitinho, né? Então, a gente vai fazer o cardaço agora. Vamos deixar aqui pra gente ir medindo. Olha, tem várias maneiras, né, de fazer um cardaço. Eu vou fazer essa com correntinhas e voltando com pontos baixos, tá? Eu tenho uma outra saia de praia que eu fiz, uma laranja, que eu tô explicando um outro jeito de cardaço, tá? Mas nesse eu vou fazer assim. Então, eu vou deixar uma ponta aqui, ó, porque eu vou querer pôr aquelas, tipo miçanguinha de madeira pendurada. Então, eu vou deixar um coisa. Então, eu vou fazer correntinhas do tanto que dê assim, bem maior que a cintura, né, pra fazer o laço. E também um pouco maior ainda, porque a hora que você volta a fazer nesse outro ponto, ela diminui, tá? Então, vocês medem aí um tanto de correntinhas que sobra. Eu vou fazer e falo mais ou menos a medida que eu fiz, tá bom? Olha, fiz um cordão de 104 centímetros, que eu achei que vai dar, né? Mas ele diminui. Aí, aqui, ó, vocês deixam um tanto assim, ó, que é pra amarrar a pérola. Pode até dar um nozinho, porque é difícil de começar. Assim. Não aperta muito, não. Ó, ficou essa pontinha. Aí, eu venho aqui, ó. Cada alcinha dessa, eu vou fazer... Eu falei que ia fazer ponto baixo, mas eu desisti. Vou fazer baixíssimo, tá? Assim, ó. Tá vendo? Então, eu não venho nessa alcinha de cá, eu vou naquela lá, ó, na de cima.
Ó, como que ele vai ficando, eu vou mostrar. Ó. Ele vai ficando um cordãozinho mais grosso. Aí, cada um às vezes tem uma ideia já, né, de como fazer. Tem várias maneiras, né? Eu vou fazer assim, pra ficar bem delicado, né? E a gente vai fazendo até o final. Ele vai ficar um pouco menor, tá? Daí depois eu vejo a medida que ficou. Qualquer coisa vocês fazem maior. Terminei. Olha que bonitinho que fica. Diminuiu 6 centímetros, tá? Então, achei que foi pouco até, né? Dá pra... Aí, agora, eu vou cortar. Dar um nozinho aqui pra ficar igual ao outro lado. Assim. Esse aqui, ó, eu posso apertar ele mais, né? E levar ele lá pra ficar bem pertinho. Aí, ó, da onde iniciou. Pode deixar assim, se quiser. Ou pode pôr a que eu falei pra vocês que eu vou pôr. Deixa eu pegar pra vocês verem. Olha. Essas pontinhas aqui, ó. Né? Eu pego aquela agulha. Que ele tem um furinho, ó, que cabe a agulha. Tá? Ó, passo pra cá. E aqui eu vou fazer uns nós pra ele não passar. E vou pôr um pinguinho de cola, né? Que a hora que ele chegar ali, ele para. Ó, assim. Ó, até chega aqui, ele para, ó. Tá? E aqui também, ó, posso fazer assim, ó. Pra ficar bem preso. Eu volto aqui. Tá vendo? Pego a cola. Ó, só um pinguinho assim. E volto aqui, ó. Não tem perigo de escapar, tá? Ai, que bonitinho. Só vou esperar um pouquinho secar, daí eu vou passar aqui e colocar a outra ponta, né? Primeiro eu vou passar com o fio 100, depois eu coloco. E mostro pra vocês como ficou o resultado. Eu vou fazer os arremates, tá? Já volto. Olha que lindo que ficou. Maravilhosa, né? Eu adorei o resultado, gente. Eu fico tão feliz cada peça assim que eu termino, que eu fico assim ansiosa pra ver como que vai ficar, né? Que sempre é peças novas que a gente nunca fez. E aí eu fico muito feliz. Por isso que eu gosto de compartilhar com vocês, viu? Porque eu acredito que quem ama fazer crochê adora sentir essa sensação, né? Então, olha, muito obrigada a todos. Tchauzinho. E agradeço por vocês terem se inscrito no meu canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. E me siga, né? Veja ative o sininho para
notificações, porque eu preciso de mais assim visualizações para outras pessoas poderem ver também. Que não tendo a visualização, o YouTube não mostra, não coloca mais lá para as pessoas verem, entendeu? Então compartilhe com suas amigas para me ajudar nessa parte aí. Que aí quanto mais a gente fizer, né? E mais gente fizer também, eu fico muito feliz que mais pessoas façam o trabalho, ou que vendam, né? Ganhem um dinheirinho, ou faça para vocês mesmos usar. Maravilhoso, né? Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.